Hoje vou te mostrar como configurar esses controladores da linha Rex para evitar os erros mais comuns em seu funcionamento. Olá, eu sou a Bianca, técnica em eletrônica na Tecnimas, e aqui você encontra conteúdos técnicos voltados para automação e controle industrial. A linha Rex conta com controladores de temperatura industriais projetados para monitorar e controlar processos térmicos de forma automática, mantendo a temperatura mais próxima possível do valor desejado. Ele faz isso comparando o tempo todo a temperatura medida com a temperatura configurada, e assim ele aciona a saída conforme essa diferença. O Rex pode operar de duas formas diferentes: speed, que faz um controle mais preciso e estável, reduzindo oscilações, ou em modo on-off, que funciona como um termostato simples, ligando e desligando a saída. Isso permite usar o equipamento tanto em aplicações mais simples quanto em processos mais precisos. Então, antes de entrar nas configurações, eu vou explicar rapidamente o que cada informação aqui do frontal do controlador significa. Esse primeiro display que temos aqui é o PV, que é a temperatura real que o controlador está lendo do sensor, e tudo o que acontece no controle parte desse valor. E aqui embaixo fica o display SV, que é a temperatura que a gente define como objetivo. É a partir dessa diferença entre PV e SV que o controlador decide ligar ou desligar a saída. Esse LED aqui indica a saída principal, chamada de Alt1. É ela que o controlador usa para agir sobre o processo, ou seja, ligar ou desligar a carga para manter a temperatura no valor desejado. E Alt2 é a saída auxiliar, normalmente usada como alarme, e ela não controla diretamente a carga térmica. Esses outros LEDs são os alarmes, que podem ser configurados para aviso de temperatura alta, baixa ou outras condições. Temos também o botão de set, que é usado para ajustar o valor de temperatura e também para entrar nos menus de configuração. E temos as setas, que são com esses botões que a gente navega pelos parâmetros. Na lateral do controlador, nós temos as conexões, sendo a alimentação 220 nos pinos 2 e 3. Os pinos de saída 5 e 6 nós temos uma contatora. Nos pinos de alarme 8 e 9 nós colocamos um cooler. E nos pinos 13 e 14 nós colocamos um termopar tipo J. Bom, então para a gente ver o funcionamento do nosso controlador, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos ajustar o valor desejado da temperatura e configuramos o alarme. E quando o valor da temperatura ultrapassar o alarme estabelecido, ele aciona a contatora na saída e liga o cooler para resfriamento. Agora nós vamos entrar nas configurações básicas e colocar ele para funcionar. Vamos começar ajustando a temperatura desejada, que é bem simples. Com o controlador ligado, eu pressiono o botão set e então eu vou alterar o valor de SV. No caso aqui eu vou colocar para 70 e pressiono o set novamente. Assim ele já salva o valor configurado. Agora nós vamos para uma parte importante, que é a configuração da nossa saída. Nós precisamos deixar ela em modo heat, no caso em aquecimento, para que quando o PV estiver menor que SV, Alt1 liga. E quando o PV estiver no valor próximo de SV, Alt1 modula ou começa a desligar. E quando o PV estiver maior que SV, Alt1 desliga. Esse é o modo mais comum em aplicações com resistência elétrica. Então agora a gente vai entrar no menu de configuração. Podemos pressionar o botão de set e a seta para cima. E quando aparecer essa tela, a gente vai navegar por alguns segundos até achar o parâmetro LCK. Então a gente muda o valor dele para 1000, como já está configurado aqui, e pressionamos novamente o botão set e a seta para a esquerda, por alguns segundos até aparecer code no display. A gente vai deixar esse valor zerado, como já está configurado também, então seguimos através de set pelos parâmetros, até encontrar SL5. Ele precisa também estar zerado para ficar em modo heat de aquecimento, ou então em modo 1 de cool de resfriamento. Mas o que não é o nosso caso, nós vamos deixar em 0 e pressionamos set novamente. Assim nós configuramos a saída em heat, ou seja, ela liga quando a temperatura medida está abaixo do valor configurado. Com isso, sempre que PV estiver menor que SV, a saída vai ser acionada. E para voltar, a gente pode clicar novamente nas setas que pressionamos antes. Agora nós vamos configurar o alarme. Ele não controla a carga, ele serve apenas como um aviso. E aqui eu consigo definir, por exemplo, um alarme de temperatura alta ou baixa ajustando o parâmetro AL1. Pressionando novamente a seta para cima e set. Aqui a gente pode ajustar os valores, vamos deixar em 20
para a gente fazer um exemplo. Pressionamos Set novamente. E voltamos à tela inicial. Agora nós precisamos definir o tipo de alarme. Então entramos novamente nos parâmetros de code e encontramos o parâmetro SL1. SL1 precisa estar zerado, pois assim nós ajustamos ele para um alarme de temperatura alta. E pressionamos Set e voltamos à tela inicial. Isso define quando o alarme vai disparar. Por exemplo, quando a temperatura ultrapassa o valor configurado, que no nosso caso é 90, o valor da temperatura desejada somada com o valor de alarme 1 que colocamos como 20. Assim, o LED de alarme acende e a saída de alarme é acionada. Com essas configurações feitas, o controlador já está pronto para operar. Então agora vocês podem acompanhar o funcionamento enquanto eu esquento o termopar. Lembrando que a linha Rex tem variações de tamanho para se adequar conforme a sua necessidade. Então nós temos C100, C400 e C700. E todos eles você consegue encontrar no site da nossa loja, loja.tecnimas.com.br. Esperamos que você tenha compreendido melhor como aplicar e configurar esse equipamento de automação industrial de forma mais simples e objetiva. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que nós vamos estar respondendo. Então, se esse vídeo fez sentido para ti, curta e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!